só prestar atenção. Nós estamos hoje na última linha do Samech Gimel Amud Aleph, passando para o Samech Gimel Amud Bet. Ontem a gente não conseguiu andar tanto assim, mas a gente pelo menos conseguiu conceitualizar um pouco mais Rebbe, principalmente Rebbe, e a discussão entre Rabi Yehuda e Rabbanan sobre Rebbe de uma única, um grupo, como ele coloca aqui. Rebbe. Vamos lá. De qualquer forma, a gente ontem parou numa discussão entre Abai e Verava. Qual era a discussão básica da nossa Mishnah? Abai, ele diz que a discussão básica era Tzad Echad Beribit, o que a gente estava falando antes. A discussão básica, na realidade, era se há ou não ribit, juros, quando você tem uma ribit de mão única, vamos chamar assim. E Rava falou que, no caso, era se há ou não ribit quando é dado algo almenat leachzir, quando algo é dado para poder ser devolvido, é dado para poder ser devolvido, deve ser devolvido na íntegra, mesmo que o valor aumente ou não. Essa era, segundo Rava, a discussão entre Rabi e Rabbanan. Voltando então na última linha do nosso Amud Samech Gimel Amud Aleph, Amarava, falou Ravasta de Amar Abianai, aqui que era Abianai que fala, Malihen Malibemehen, ele fala, enfim, a gente diz, como a gente falou, a discussão entre, qual a diferença entre Ren, entre a própria coisa e Bemehen, o dinheiro deles. Então, e ele continua, na realidade ele faz uma outra pergunta, Malibemehen, Malihen, também ao contrário, qual a diferença entre o dinheiro ou o objeto ou outros objetos? Isso aqui é dinheiro, o dinheiro também pode ser trocado por outros objetos, e por isso ele fala o posquim, al-shar shebashuk, afal-piche enelo, por isso mesmo que ele não tenha, a gente vê o valor da feira. Tá? E exatamente por isso que, segundo Rabi Anai, a gente teoricamente poderia ver o valor do esperot, mesmo que ele não tenha aquelas frutas no momento. Porque se é possível por dinheiro, se é possível trocar por dinheiro, é possível trocar por qualquer outro objeto. Segundo Rabi Anai, e não seria ribit, deveria se devolver no valor atual, segundo Rabi Anai, segundo a opinião de Rava. Tá? Então, voltando, o posquino já chama Shuk, Beva Bisheino. Eite veio Rav Papa, e Ravuna, filho de Rav Yeshua, Lerava, falar com Rava, Kulam im yeshlo mutar, e melo asur, para todas as opiniões, se a pessoa ela tem aquelas frutas e tem aqueles objetos naquele momento, é permitido. Se ele não tem naquele momento, é proibido fazer esse tipo de troca. Amar leu, por quê? Porque se torna ribit. Ele vai ter que comprar no valor atual e aí se torna ribit. Amarleu falou para ele, Hatam, naquele momento, naquele momento a gente está falando de uma empréstimo, aqui a gente está falando de compra. Então quer dizer, o que ele fala, essa ideia de Rabi Anai fala sobre compras, sobre comércio. Comércio não tem juros, comércio tem lucro, o lucro é permitido. Então, o que ele diz a ideia de Rabi Anai não traz prova nenhuma para Rava. É isso que eles dizem nesse momento. A Braita de Rabi Yoshaya, ela está falando, no caso, no momento em que ele compra da pessoa. Ele começa com halvá, ele começa com um empréstimo, e esse empréstimo termina se tornando uma compra. Se ele se torna uma compra, pode existir lucro, o lucro pode ser combinado entre os dois. Se é um empréstimo, o empréstimo não pode ter juros. Voltando, a gente estava falando. Tá. Então o que ele fala aqui, Rava Rabi Yosef vai Maitama Amru Rabbanan Poskim al Shar Shebashu Vafal Pishen, por que ambos dizem que você pode utilizar o Shar Shebashu, o valor do mercado, Vafal Pishen, mesmo que ele não tenha? De Amar Lei falou para ele, ele continua dizendo aqui,
por que ele fala? Eles falam Shekila Tivutir Veshadai Achizirei. Ele fala o seguinte: na realidade, eu peguei, você me emprestou do melhor, e agora, enfim, nesse momento você tem que devolver da mesma forma. Ma'ahanitli, qual é o proveito que a pessoa tem? De que adiantou ele dar, enfim, ele devolver se as perotas agora se tornaram mais baratas, enfim, eu te emprestei, você me devolve aquilo, qual é o meu proveito? Aliás, eu estou recebendo um grande prejuízo se você não me devolver no mesmo valor. Essa é a ideia que está por trás de Rav Yosef, Irava. Iavuli, Zuza e Beadi, se eu tivesse dinheiro, eu poderia, se eu tivesse dinheiro, eu poderia comprar aquilo e isso ficaria mais barato para mim. Como eu não tenho esse dinheiro porque eu te emprestei, então eu preciso receber a mesma coisa, tudo bem? Porque se eu não tivesse te emprestado, eu teria vendido aquelas frutas. Amalé, Abai, ele era Rav Yosef, falou então, Abai para Rav Yosef, ela me atar mutar lavot sela BCA Mishum de Matze. Por isso, então, você pode emprestar CA de Ritim para poder devolver CA de Ritim de novo, mesmo que eles se tornem mais caros. Por quê? Porque ele teria aquilo na mão dele. Aquilo seria dele, né? Enfim, como a gente falou, Bismar Sheyeshlo, certo? O que ele responde? Amarlei, Shakila Trigoter, eu teria na minha mão. E eu poderia muito bem vender ou comprar mais barato. Então por isso ele deve devolver na mesma quantidade de frutas ou do objeto, mesmo que aquela fruta ou objeto tenha se tornado mais caro. Desculpem. Enfim, de qualquer forma, ele pode dizer para o Lové, eu teria os ritim, meus ritim estariam no meu estoque. Estoque não, não sei como é que fala isso, enfim. Armazém, obrigado, meu armazém. E eu não teria te vendido, eu não teria te emprestado, eu teria vendido. Se eu tivesse vendido, eu teria o valor. Esse valor, naquele momento, eu poderia comprar coisas mais baratas. Agora, eu preciso da mesma coisa. Amalei, Atam Alvá, Achasvinei. Rav Yosef, ele continua com a mesma opinião e fala para Abai. Então, naquele momento, a gente estava falando de Alvá, de empréstimo. Aqui a gente está falando de compra. Porque lá a gente está falando, me dá uma CA de Ritim, que eu te dou uma CA de Ritim. Isso aqui é empréstimo. Agora, no momento que a gente transforma em dinheiro, no momento em que a gente está falando de dinheiro, mesmo que tenha iniciado com Alvá, com empréstimo, isso aqui se tornou uma venda. Então, na opinião de Rav Yosef, toda vez que a gente transforma o objeto em dinheiro, na realidade a gente transformou o empréstimo em uma venda. Se a gente transformou o empréstimo em uma venda, não tem prova de um para outro. Essa opinião de Rav Yosef. Continua. Amaleada Barava Leerava falou então Ada Barava Perarava Verrabai Elimita Zuzi de Safsiri. No caso, ele fala, a gente poderia devolver o dinheiro que ele vendeu as frutas, mesmo que enfim, as frutas ela ficou por morrer e ele adiantou as moedas para ele. Será que ele pode adiantar as moedas para ele? Isso aqui, enfim. Irava, ele fala, Malei, de Kayahib Lei Nami. De qualquer forma, ele não tem permissão de
devolver aquelas frutas, se elas se tornarem mais caras, se ele não tem, a não ser quando ele dá também, enfim, não sabe. A não ser nesse momento em que ele adianta o dinheiro, ele não pode. Se ele adianta o dinheiro, ele não pode nesse momento devolver as frutas se elas se tornarem mais caras, porque aí sim se tornou libit, tudo bem? Amarlei, bom, desculpa. E Ravashi então também explica de outra forma. Ravashi amar de inchei inhuav de lei sabserutem. As moedas da pessoa, elas também se tornam se a pessoa tem moeda na mão dele, ele poderia sozinho comprar as frutas. Se ele tem moeda, se ele tem dinheiro, ele pode comprar o que ele quiser. Então, nesse momento, ele não precisa da troca. De qualquer forma, ele não está ganhando dinheiro, ele não está lucrando nada no que ele recebeu frutas de volta. Se ele recebeu frutas de volta, ele não está lucrando nada, ele poderia ter o dinheiro. E isso sim é um lucro, isso sim era a possibilidade de comprar mais. Por isso ele teria que devolver, segundo Ravashi, as frutas mesmo que elas encarecessem, e isso não se torna ribit. E com isso a gente termina essa sugya, tudo bem? Beleza, continuando, hoje eu consegui um pouco mais. Rava e Rav Yosef, Daniel Arvai, Rava e Rav Yosef, eles falam ambos. Haiman de Ahiv Zuzei Atra Harifa. Isso aqui, no caso, a gente está falando do momento em que ele dá as moedas no início. Aliás, aquele que dá a moeda no início, ele chega e compra, enfim, as frutas. E ainda não foi definido o valor das frutas, ele acaba vendendo por mais barato. Sarir leitrazei beidare, ele tem que, quando ele for devolver aquele dinheiro, ou devolver aquelas frutas, ele precisa ver no goren, no pomar do morrer, da pessoa de quem ele pegou o dinheiro, para poder ver, enfim, qual é o valor ali, para, enfim, devolver o valor atual, já que não tinha o valor do morrer, já que não tinha tido um valor fixo antes aliás, no momento do empréstimo. Lemai, isso aqui está enfim, em nome de quem que ele precisa fazer isso? Se a gente for falar que é para poder, porque aquilo é uma compra, ele realmente fez um kinyan das frutas. Halokane, ele não fez kinyan, ele na realidade pegou um empréstimo. Não tem aqui kinyan nenhum, ele não fez mexerá, não fez nada. Ele que bule a lei, mexepará. Se a gente for falar que é porque ele trouxe para o Beit Goren e por isso ele se tornou Hayav enfim, ele se tornou Hayav de Mishepará, né? Que ele deve pagar de volta se ele for devolver. Isso ainda é complicado, porque como a gente falou, todo aquele que volta num kinyan de kesef, numa compra de dinheiro, ele, de qualquer forma, ele tem que devolver no mesmo valor, né? Adain kasher, porque mitrazei namei mekabel alei mishepará. Se ele ainda não viu, ele ainda não teve, enfim, ainda não teve o Loqueach ainda não conseguiu ver no Beit Goren dele, quem disse que a gente tem aí um valor para poder definir, né? Leolam, de qualquer forma, Lekibule além Mishepará. Aqui não tem kinyan, tá? Nesse momento aqui, nesse caso aqui, não tem kinyan, tudo bem? Vem até aqui. Nesse momento aqui não tem kinyan. O Madiai Zuzea Atra Harifa. Aqui a gente, na verdade, a gente está falando, ele
ele pediu um adiantamento em dinheiro na época anterior ao Katsir, antes de colher, ainda não tinha nem fruta no campo. Ele estava precisando de um dinheiro, ele pediu um adiantamento e disse: não, eu te pago quando tiver frutas no campo. Aí eu vou poder te pagar em dinheiro ou em frutas. Vamos lá. E por causa disso, levei 3 latas e aí. Por isso ele falou, por isso ele tem que, ele vai poder devolver para 2 ou 3 pessoas o dinheiro, e ele não devolveria o dinheiro só para aquele que ele pegou o dinheiro. Na realidade, ele teria um lucro no campo dele. É exatamente o que a gente faz hoje com empréstimo. Eu peguei um empréstimo para poder melhorar minha loja, por exemplo, porque a loja ainda nem está pronta. Peguei para construir ou para comprar a mercadoria. E aí, quando eu vendesse, eu ia poder devolver o dinheiro tanto para o meu credor, quanto para os outros, enfim, para as outras pessoas, ou poder utilizar aquele dinheiro como um lucro. Na realidade, a fruta, ela daria um lucro maior. Ele não tem aqui não tem camarada de quinhá nenhum, e sim das perot, né? E sim porque as perot estariam mais bonitas e eles poderiam comprar dele. E por isso, lei samchadatei. Se por isso o loquear, aquela pessoa que pegou o dinheiro, ele viu, enfim, ele viu o Beit Garanot do morrer, ele viu as perotáveis, ele viu as frutas, no momento em que ele vê as frutas, o mekar, o comércio, a negociação entre eles não foi anulada, porque o morrer, aquela pessoa que deu o dinheiro, ele está se apoiando de que as frutas vão aparecer, para que ele possa ganhar o dinheiro dele de volta. Ele sabe que a pessoa que pegou o dinheiro também não tem vontade de voltar atrás, e por isso o mekar, por isso a negociação, ela já foi terminada lá antes, mesmo que não tinha ainda frutas, não tinha ainda absolutamente nada para poder devolver. E aí, se isso não acontecesse, ele falaria: a minha deixa que a catpire, deixa pire minha deve sacá-lo. Ele poderia falar: olha, me dá suas frutas que você tem, porque assim pelo menos eu vou ter uma garantia que você me pagaria. Então, na realidade, ele tem smardat, ele se apoia na ideia de que vai aparecer frutas mais bonitas e ele vai poder ganhar aquelas frutas mais bonitas, e por isso não tem libito nesse momento. Tudo bem? E aqui a gente termina aliás, desculpa, continuando. A Maravashi, a gente já está terminando a outra sugiá. Maravashi, acha de amat mishum smardat. Por isso a gente fala, segundo o Smardat, ele se apoia toda a ideia desse empréstimo se apoia nesse momento, nessa ideia de que poderiam ter frutas mais bonitas, melhores. Aquilo, este Kabeshuk, ele amarlei, poderia ir no mercado, enfim, chegar para morrer depois de um tempo no mercado e falar para ele, enfim, que você tinha Smardat, e por isso continua esse negócio. E por isso, enfim, a gente já tinha definido, já tinha tido aquela definição anterior ao próprio empréstimo. Tudo bem? Aqui a gente termina mais uma sugiá, a gente consegue fazer uma sugiá, a próxima é bem pequenininha, e a gente consegue fazer um amudo. Eu fiquei feliz, pelo menos eu consigo fazer quase igual o Michel, sem falar tão rápido. De qualquer forma, Amar Rav Nachman, falou Rav Nachman, claro de libita. Qual é qual é a definição de libita segundo Rav Nachman? Kolagar natar lei assur. Qual é a ideia? Toda vez que você ganha dinheiro, que você tem sahar, que você tem um real lucro no momento em que você empresta algo, é proibido. Isso segundo Rav Nachman. Rav Nachman diz, então, se você tem um lucro real em algum empréstimo, isso é libit, isso é juros, isso é proibido.
Se eu não tenho um lucro real, isso é só um retorno daquilo que eu emprestei, mesmo que aquilo que eu emprestei se tornou mais caro, isso ainda não é considerado ribi. Amara Nachman, continua Rav Nachman, Haiman Yahib Zuzei Lekirá, aquele que pegou dinheiro emprestado para poder ganhar halot shel shua da Hazman, ganhar um tipo de halot diferente, Veka Azlei Arba Arba, e depois se tornou aquele mesmo dinheiro, deu para comprar 4 halot, não uma ou duas. Ve'amalei, a pessoa que morrer, a pessoa que emprestou o dinheiro, fala com o Loquer, e a Ibnalach, aqueles, me dê Hamesh, me dê 5, me dê. Bom, eu te dei dinheiro para 2 halotes, só que as halotes ficaram mais baratas, e o dinheiro que você ganhou poderia comprar 4. Me dá 5, isso é ribit. Se eu falasse, me devolve em 4, como eu te emprestei dinheiro, e você comprou 2, mas se você tivesse comprado hoje no mercado, teria comprado 4, se você me devolver 4, ainda não é ribit, ainda não é juros. Tudo bem? Se, agora, Itneu Gabei, se ele tem com ele as halot, atualmente é permitido, porque está na lista dele. Então, na realidade, ele não está perdendo dinheiro, ele está vendendo, trocou ralar por ralar, não tem problema nenhum, mesmo que aumente a quantidade. Agora, em Leit Neugabei, se ele não tem, segundo Rav Nachman, isso é proibido, isso na realidade se torna ribit, ele está ganhando, o outro está ganhando lucro, e ele é proibido de fazer isso. A Marala fala, Pshita, se ele não tem, é proibido, isso é claro, para que Rav Nachman precisava me trazer isso? Qual é o hidush, qual é a novidade que Rav Nachman está me trazendo? A gente já tinha falado lá, um daf atrás, se ele tem, tudo bem, se ele não tem, não pode. Isso a gente já falou há um tempo atrás. Esse conceito que o Rav Nachman trouxe, ele é necessário, porque quando ele vende, quando ele tem as moedas e ele combinou com os outros da cidade dele que ele iria vender. Na verdade, ele combinou a venda, mas ainda não deu para eles. Enfim, de qualquer forma, como mal de tempo, o que a gente poderia pensar que a gente poderia pensar que ele já tem, mas não, só. Ele combinou na realidade com as pessoas da cidade dele que ele iria vender, mas ele não tinha na cidade dele ainda, estava no campo. E aí a gente poderia pensar, já que ele poderia já fazer essa combinação toda, mas não estava ainda na lista dele. Que Adshevobeni, ou Adshemtzamafteachdamei. Isso aqui parece com aquela história de me empresta o dinheiro, me empresta as suas frutas, até que meu filho chegue com dinheiro, ou até que eu encontre a chave do meu tzar, do meu armazém, e eu possa te devolver. Na verdade, eu queria vender as coisas na feira, estava tudo programado para eu vender na feira. Eu cheguei numa hora e cadê meu filho que ia trazer minhas coisas? Ou então, cadê minha chave que eu esqueci do armazém? Não vou conseguir vender, vou perder dinheiro. Então, eu pedi as frutas emprestadas do meu amigo para poder vender. Depois eu ia devolver para ele em fruta. Mas eu não tenho isso aqui, Kamash Malan, que vai de Merceira e Gavaina, que manda leite dame. Aquela pessoa que ela não tem o acesso aqueles posses naquele momento, é como se ele não tivesse aquilo nas posses dele. E se ele não tem aquilo nas posses dele, isso pode se tornar juros em algum momento. Diferente se eu tenho aquilo nas minhas posses e eu tenho possibilidade de chegar a ela, então se eu tenho, isso não é juros, eu posso devolver no valor, mesmo que o valor tenha aumentado. Tudo bem? Isso a gente termina Sanhedrin lá no preto.
Amanhã a gente continua no final das últimas 3 linhas. Olha. Pegando ritmo.